Seja bem-vindo ao audiobook da sexta edição da revista Escribas, um espaço dedicado a todos os tipos de artes, de maneira gratuita e democrática. Nesta edição, exploramos o tema arte e a inteligência artificial, trazendo reflexões sobre o impacto da tecnologia no mundo literário e artístico. Desenho da capa. A capa da revista Escribas, sexta edição, tem fundo escuro e destaca uma ilustração de um personagem dividido ao meio, metade robô e metade humano, ambos escrevendo em um livro. O título A Arte e a Inteligência Artificial aparece em destaque. No topo, o nome da revista e a edição são informados, e na parte inferior, a data 31 de outubro de 2024 e o selo do coletivo Escribas. O desenho foi feito pelo autor e ilustrador, Walter Coutinho. Texto da capa: A Arte e a Inteligência Artificial, de Maria Gabriela Cardoso. Vivemos a era das IAs e é bem possível que a maior parte dos escritores use algum tipo de recurso artificial nos seus textos, seja um corretor, um leitor e até mesmo ferramentas geradoras de ideias. É bem provável também que você já tenha lido algum texto feito por inteligência artificial, seja propriamente literário, legenda de rede social ou até mesmo uma simples frase, porque sim, desaprendemos a escrever, desaprendemos a ler. E com isso nos comunicamos cada vez mais de maneira prolixa. Mas o que mais me preocupa não é apenas a falta de contato com o idioma, mas sim, a falta de interpretação textual, de senso crítico e mente aberta. É essa falta que gera desentendimentos em todas as esferas sociais, principalmente na política. Sem senso crítico, você não precisa ser convencido a votar em alguém, qualquer candidato colocando para fora bordões decorados pode ganhar o seu voto. A leitura é cansativa e a escrita é ainda mais. Mas é exatamente isso que desenvolve a concentração, melhora o vocabulário e estimula a imaginação. Em meio a redes sociais que nos oferecem todos os estímulos, imagens, sons, luzes, etc., ler e escrever ficam em último plano e se tornam cada vez mais difíceis. Entretanto, você só vai conseguir voltar a ler e escrever lendo e escrevendo. Sem dúvida nenhuma, essas ferramentas nos fazem ganhar tempo. Com elas, podemos focar em outras coisas e deixo claro que não sou contra a utilização de inteligência artificial. Apenas me preocupa a forma como ela é utilizada, muitas vezes para suprir falta de criatividade, de informação, de talento e de vontade. A escrita artificial é artificial, assim como os desenhos, músicas e vídeos criados por ela. Será que alguma dessas ferramentas conseguiriam criar um livro como Dom Casmurro, Capitães de Areia, Grande Sertão, Veredas? Acho que não. No caso dos autores que usam inteligência artificial para escrever livros inteiros, que criam histórias apenas por comandos de chats e muitas vezes nem leem seus livros completos, será que conseguiriam sustentar uma carreira na escrita? Conseguiram dar entrevistas e falar sobre o tema que não escreveram? Como venderiam suas obras para os leitores? Bom, ficam meus questionamentos. Parceiro da edição, Beija-Flor Editorial. Conheça a editora. A Beija-Flor é uma editora que se destaca por seu compromisso com a qualidade literária e pelo acolhimento dos sonhos de escritores, transformando suas obras em produtos de excelência. A editora oferece diferentes selos editoriais, cada um com propostas específicas, mas sempre mantendo a promessa de entregar um trabalho de alto nível, com suporte especializado e sem custos para os autores, dependendo do selo escolhido. Todos os selos garantem que 100% dos direitos autorais e dos lucros das vendas permaneçam com os autores, respeitando sua autonomia financeira. Fotografia enviada pela Ana Kelly. A imagem mostra uma estátua de anjo em um cemitério. O anjo tem asas abertas, expressão serena e segura um pequeno ramo de flores. Ele veste uma túnica longa e está descalço. Ao fundo, há túmulos, uma capela branca com uma porta azul e árvores verdes. Coluna Escrever pra quê? De Ademilson Lopes. Escrevendo Sonhos. Chegamos à última edição de 2024 da revista Escribas e, junto com ela, vem esse clima de fim de ano, conclusão de um ciclo que começou há pouco mais de 300 dias. Há um ano, estávamos escrevendo nossos planos e metas para 2024 e, geralmente, ao decorrer dos dias, terminamos por deixar de lado os nossos objetivos, e é exatamente esta ação, de não consultar, nem alimentar aquilo que havíamos planejado, que nos distancia daquilo que planejamos.
Neste sentido, o uso da escrita recorrente em uma agenda, planilha ou mapa mental nos ajuda a manter aceso o desejo de conquistar os nossos objetivos, e assim chegar às metas, concluindo aquilo que havíamos planejado no ano anterior. Realizar os nossos planos é gratificante, e temos a escrita como ferramenta para nos ajudar neste processo. Espero que eu tenha conseguido de alguma maneira lhe apresentar motivos para escrever. Nos vemos no próximo ano. Ótima escrita para você! Desenho enviado por Augusto Borges. A imagem é uma colagem surrealista que combina diferentes elementos. O foco principal é uma abelha de grande porte, com detalhes realistas em seu corpo peludo e patas alongadas. Suas asas se misturam com o fundo, que tem um tecido azul amassado. Na parte superior, há rosas vermelhas, dando um contraste delicado. Objetos inusitados estão acoplados ao corpo do inseto, como uma cadeira metálica enferrujada, um monitor quebrado, uma peça de encanamento e um pequeno equipamento eletrônico. Coluna O Terror na Literatura por Anna Kelly. Halloween. O Halloween, ou Dia das Bruxas, vem ganhando cada vez mais força aqui no Brasil e, particularmente, acho o máximo. Você já deve ter lido ou escutado falar que essa festa tradicional dos Estados Unidos nada mais é do que uma apropriação do Festival de Samhain, uma celebração celta, pela Igreja Cristã. Se ainda não chegou esta informação até você, farei um breve resumo. Os celtas habitavam as Ilhas Britânicas e praticavam a religião pagã. O Samhain acontecia entre os dias 31 de outubro e 1 de novembro. Nesse festival, celebravam a passagem do verão para o inverno, período de colheita. Acreditavam que o véu que separa o mundo dos vivos e dos mortos se abria, e para iluminar o caminho das almas que vagariam nessa noite, enchiam as vilas com fogueiras e lanternas. Desse modo, não apenas ajudariam os mortos a encontrar seu destino, mas também manteriam os maus espíritos afastados. Em contrapartida, como forma de cristianizar as tradições pagãs, incorporando-as à fé cristã, a Igreja instituiu o dia 1 de novembro como Dia de Todos os Santos, anteriormente comemorado em maio. Como o dia 31 de outubro é véspera do Dia de Todos os Santos, em inglês All Hallows Eve, com o passar do tempo, a expressão foi encurtada, dando origem ao termo Halloween. Se você estiver se perguntando o que o Halloween tem a ver com a literatura de terror, eu digo, tudo. É isso mesmo, ambos andam de mãos dadas. Quer ver? Pense em uma fantasia para o Dia das Bruxas. Pensou? Certamente veio à sua cabeça um vampiro, fantasma, uma bruxa, o diabo ou algum outro monstro. Não sou uma adivinha, mas essa celebração ainda tem vestígios de sua origem na crença no sobrenatural, onde espíritos vagam entre nós. Atualmente, o Halloween tem um novo jeito de ser. Embora eternamente ligado às suas raízes, ele se tornou uma festa em celebração ao horror, aos sustos e à diversão. Por muitas vezes ainda demonizada pelos cristãos, as festividades não costumam empregar teor religioso. Sendo assim, embora no passado a tentativa tenha sido unificar, há quem comemore o Dia das Bruxas, Samhain ou apenas o Dia de Todos os Santos. Não importa o que você celebre, contanto que siga suas próprias crenças respeitando as demais. Eu gosto da história no desenrolar dos povos e suas culturas, mas também amo alguns monstros e principalmente doces e travessuras. Desenho enviado por Augusto Borges. A imagem é uma colagem artística que mistura elementos da natureza com objetos construídos. No centro há uma porta azul de madeira aberta, com pequenas plantas crescendo em seus painéis. Dentro da porta, há a imagem de uma borboleta emergindo de um casulo preso a um tronco de árvore. Acima, uma grande borboleta com asas amarelas e pretas pousa sobre um galho verde. O fundo apresenta um céu azul escuro com padrões circulares, lembrando rastros de estrelas, e um chão composto por paisagens verdes e texturas naturais. Indicação de leitura: Tempestade em Céu Azul, de Michele Fernandes. É possível dizer eu te amo sem dizer eu te amo? No novo livro da escritora autista Michele Fernandes, Tempestade em Céu Azul, seu primeiro romance, a autora descortina um mundo atípico. Fotografia enviada por Walter Coutinho. A imagem mostra 3 action figures de personagens de animes expostas em uma prateleira. Nezuko Kamado, Kimetsu no Yaiba, está ao centro, com trajes tradicionais e uma mordaça de bambu. À esquerda, Frieren Beyond the Journey's End, está sentada lendo um livro. À direita, Shinobu Oshino, Monogatari Series, repousa relaxadamente em uma poltrona branca.
Abaixo, há livros empilhados com a capa parcialmente visível. Coluna Escrita e Saúde, nem só de letras vive um escritor, de Shirley Oliveira. Água, fonte de vida. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água, além de saciar a sede física, também é símbolo de uma vida plena e saudável, fundamental para a existência humana. A água é um dos elementos mais essenciais para a vida, sendo reconhecida por suas propriedades curativas e revitalizadoras. Sem a água não existiria vida no planeta, pois maior parte da Terra é composta por água. Essa porcentagem faz-se presente também no corpo humano. Em nossos dias, o consumo da água tem sido negligenciado e, infelizmente, muitas vezes esta verdadeira dádiva tem sido substituída por líquidos que, ao invés de curar e regenerar, destroem o corpo, oxidando e envenenando o sangue. Sucos, chás e ainda pior, refrigerantes e demais líquidos industrializados têm tomado um espaço onde somente a água pura e cristalina deveria ocupar, causando inúmeras enfermidades ao corpo de quem os ingere. No livro A Ciência do Bom Viver 1905, a autora Ellen White destaca que a água pura é um dos maiores remédios fornecidos na natureza para a purificação dos tecidos. A medicina moderna também reforça a importância da água para o funcionamento adequado do corpo. Estudos mostram que uma ingestão adequada de água pode melhorar o funcionamento dos rins, auxiliar na digestão e na absorção de nutrientes, e até mesmo melhorar o desempenho cognitivo e a concentração. A desidratação, por outro lado, pode levar a sintomas como fadiga, dor de cabeça, problemas digestivos e, em casos graves, complicações renais e cardiovasculares. Médicos e nutricionistas recomendam que se beba cerca de 2 a 3 litros de água por dia, dependendo das condições climáticas e das atividades físicas realizadas, para manter o corpo funcionando de maneira saudável e eficiente. A água é essencial para a regulação da temperatura corporal, o transporte de nutrientes, a digestão e a eliminação de toxinas. Além disso, a água auxilia na hidratação e função celular, desintoxicação e função renal, saúde da pele e dos cabelos, aumento de energia e redução da fadiga, auxílio na perda de peso, melhora da saúde cardiovascular e fortalecimento do sistema imunológico. Incorporar a água de forma adequada à rotina é fundamental para o equilíbrio e o funcionamento otimizado do corpo e da mente. Que tal tomar um copo de água fresca? Coluna O Poder da Literatura, de Conceição Costa. As agruras de uma favelada. Nem sei por onde começar a falar de Carolina Maria de Jesus. Bom, talvez seja desnecessário apresentá-la, entretanto, se ainda assim for preciso, digo que é uma das escritoras mais lidas nacionalmente. Apesar das adversidades que permearam sua vida, mulher, negra, mãe solo, pobre e favelada. Saiu de Minas Gerais para viver no quarto de despejo da cidade grande. Foi em São Paulo, mais precisamente na favela de Canindé, que conheceu de perto a miséria em todas as suas nuances. E apesar de apenas seus 2 anos de ensino formal, conseguiu relatar no seu diário de favelada as mazelas vividas naquele lugar que abrigava todos os tipos de pessoas, vindas de lugares distintos do Brasil. A fome, com sua face amarelada, foi a presença mais indesejada, e certamente a mais constante e dolorosa na vida daquela mulher que enfrentava a chuva, sol e a própria debilidade do corpo enfraquecido para superar as dificuldades e humilhações recorrentes como catadora de lixo, para garantir o mínimo necessário para sustentar seus filhos. Quando a comida era insuficiente, Carolina alimentava os filhos e se sustentava escrevendo no velho diário, que um dia se tornaria o seu livro mais lido. Um livro que enriquece a literatura brasileira e que curiosamente foi gerado pelos seus dedos famintos. Carolina se sentia diferente daquelas pessoas que diariamente faziam arruaças na favela e que constantemente questionavam a razão daquela mulher tanto escrever. De fato, ela não era igual aos demais, era educada, entendia de política, acordava de madrugada para pegar água e evitar a fila onde se aglomeravam as fofoqueiras. Por vezes deixava os filhos em casa com a porta fechada para não se meterem em confusão na rua e costumava sonhar com uma vida melhor, longe daquele lugar, adquirida com sua escrita. Foi por meio da educação que recebeu nos poucos anos de estudo, que transformou a escrita em sua poderosa arma contra a miséria. Apesar de ter seus dias de revolta e desespero, nunca perdeu a esperança de se tornar uma escritora famosa, para ganhar dinheiro e sair da favela feia e fétida.
O Diário da Favelada, apesar da demora, um dia se transformou no livro Quarto de Despejo, transformando-a na famosa escritora Carolina Maria de Jesus, comprovando que a força da literatura derruba barreiras, destrói preconceitos, constrói pontes, alimenta sonhos, alivia dores e muda a realidade. A obra de Carolina, com sua narrativa realista e comovente, nos inspira a acreditar na força da literatura para a construção de um futuro mais justo para todos. Desenho enviado por Gustavo Tanus. A imagem apresenta um desenho artístico feito com caneta azul sobre papel, composto por padrões geométricos e linhas que criam um efeito hipnótico. No centro, há um olho estilizado cercado por formas triangulares. Acima, 3 cogumelos com detalhes texturizados aparecem sobre um fundo de linhas concêntricas. Há também um texto escrito dentro de uma estrutura geométrica que diz: "A pior produção em série é da mente humana." Coluna entre linhas estratégicas, de Cris Verissimo. O uso excessivo das redes sociais e da tecnologia na literatura contemporânea. Como editora da Astrid, recebi um número crescente de textos criados por inteligência artificial. Diria quase excessivo. Não há dúvida de que as ferramentas tecnológicas atuais têm o potencial de atualização do processo criativo, tornando-o mais ágil e eficiente. Softwares de escrita assistida, editores inteligentes e até mesmo a inteligência artificial podem oferecer insights, ajustar o estilo e melhorar a fluidez do texto. Até aqui, tudo bem. Utilizar a tecnologia como um apoio pode ser extremamente positivo para quem escreve, aprimorando ideias e tornando uma jornada de criação mais leve. Entretanto, o problema começa quando a tecnologia ultrapassa o papel de auxiliar e passa a assumir o protagonismo. Hoje não é incomum que os autores recorram à inteligência artificial não apenas para ajustes pontuais, mas para a criação completa de seus textos. Em uma leitura mais atenta, os olhos treinados podem perceber com facilidade quando isso acontece. Capítulos inteiros parecem seguir fórmulas pré-programadas, capas, títulos e sinopses têm sido produzidos da mesma forma, gerando um tipo de literatura que parece cada vez mais impessoal e previsível. Isso é um reflexo direto do impacto que as redes sociais têm exercido sobre o mercado literário. O que antes era um espaço de troca de ideias e divulgação de novos autores, agora se tornou uma plataforma onde algoritmos definem quais livros serão lidos e que tipo de conteúdo deve ser criado para agradar a um público específico, com base em métricas e padrões de comportamento. A consequência disso é uma padronização não apenas no estilo de escrita, mas em toda a estética literária. A cada dia, fica mais difícil diferenciar o que foi escrito por uma máquina do que foi criada por um ser humano. Isso me leva a refletir: que tipo de leitor estamos formando para o futuro? Coluna Um Dia de Cada Vez, de Lucas Vilela. Cuida da sua mente. Dimensão infinita. Acordo e não desperto. Só carrego o peso da obrigação de fazer isso e o tal daquilo. Canso. Esqueço o que sou. O dia passa, menor tempo de existência. Caminhos pela frente, só voltei a enxergar no instante que a vida alertou, e a mente bogou. Aviso. Alerta. Cuida hoje. Cuida agora. Sua mente é seu guia. Sua mente é seu lar. Cuida. Imagem enviada por Augusto Borges. A imagem é uma colagem artística que combina elementos simbólicos. No centro, há um planeta Terra parcialmente coberto por uma sacola plástica branca com as palavras "Thank you" repetidas em vermelho. Notas de dólar queimadas e rasgadas estão espalhadas pela composição. Um grande besouro ocupa a parte inferior, enquanto um relógio antigo aparece parcialmente ao fundo. Há também elementos naturais como musgo verde. A obra sugere uma crítica ao consumismo e à degradação ambiental. Coluna Chá de Boldo e Devaneios Insuportáveis, de Marina Stolfe. O que você faz todos os dias? Já ouvi muitos psicólogos, marqueteiros e empresários com ou sem sucesso, dizendo que somos os nossos hábitos, a nossa rotina. Hoje, 14 de maio de 2024, escrevo minha 6ª reflexão para a revista Escribas, algo que provavelmente só lerão, segundo meus cálculos, em novembro, pois acordei inspirada e pensei, dentre as inúmeras coisas que já se passaram pela minha cabeça, o que faço diariamente? Sou difícil para manter uma rotina concreta. Agora, por exemplo, estou escrevendo em um momento que não devia, pois estipulei que iria estudar. Paciência. Não escrevo todos os dias, mas penso sobre a escrita durante quase todo o meu tempo.
procuro minuciosamente qualquer indício, faísca de inspiração, uma informação sequer que me acenda. Acredito que nossas maiores ações são feitas no campo do pensamento. Exemplo, já investimos muito tempo em alguém só de pensar muito nele, e talvez seja por isso que as paixões juvenis tendem a ser tão inebriantes, mas muito mais perigosas, dependentes até. À medida que amadurecemos, aprendemos a direcionar melhor os pensamentos. Não dá para viver perdurando instantes, ignorando o potencial de uma base sólida em troca do momentâneo. Por momentâneo, também digo qualquer prazer, vício, fuga. Pode-se gostar de sexo, mas se passar o dia todo pensando nisso, se tornará um pervertido, sua vida ficará a esmo, sua mente intoxicada. Não dá para viver assim. Mas sexo é tabu. Falemos de tese. Você tem uma tese para entregar. Não importa seu nível de graduação, imagine, você adora a estrutura, a construção do texto, está empolgado. Se viver debruçado sobre isso o tempo todo, não se permitindo um descanso, muito provavelmente outras áreas da vida serão negligenciadas: alimentação, higiene, saúde mental e física, as pessoas do seu convívio, as contas que deve pagar, a organização e manutenção da sua casa, vai que um cano estourou, entre tantas outras coisas que sempre aparecem quando estamos ocupados. Amo a escrita, a leitura, mas mesmo isso tive que aprender a dosar, para que não se torne um vício além hábito. Constância, seja ela qual for, define nossas prioridades. O alimento da minha rotina agora definirá as minhas rotinas futuras. É necessário passar horas a fio estudando para entrar em uma faculdade, e passar mais umas tantas horas com a bunda na cadeira se é a especialização que deseja. É necessário se exercitar constantemente se almeja um corpicho saudável e bonitinho. E com tantas demandas para apenas 24 horas no dia, 30 dias no mês e 365 dias no ano, o que vai te manter de pé nesse meio caótico que é a sociedade? Para mim, é a perspectiva da artista interior. Tudo o que faço é voltado objetivando manter a chama acesa, além de construir meu futuro. Por isso, penso e falo sobre escrita todos os dias, leio e escrevo sempre que posso, e me dedico às demais áreas chatas da minha vida. Porque ser uma boa versão da Marina me torna, também, uma boa profissional, ou, no contexto mais amplo, tornará minhas conquistas mais possíveis. Coluna Solta o Verbo, por Maria Gabriela Cardoso. Quando tudo virou tão mono. Na infância, uma das brincadeiras mais comuns entre mim e meus primos era observar os carros que passavam na rua. Sentados no muro, apontávamos e dizíamos: esse é meu, e logo vinha: não, esse é meu. E assim iniciava uma briga, para saber quem seria o verdadeiro dono do carro, eu ou eles. Os carros vermelhos eram os mais disputados, mas os azuis não ficavam para trás. Ninguém queria os verdes. Os amarelos até que não eram tão ruins assim. Isso também acontecia com as casas. Eu morava em uma da cor amarela, a casa do meu primo era laranja no final da rua, vizinha a uma residência rosa bebê. Na nossa idade, a sensação do momento eram as roupas de personagens, coloridas e chamativas. As minhas eram da Hello Kitty ou das meninas superpoderosas. As dos meus primos, de carros e super-heróis. O passado era tão colorido. Hoje, por onde se anda, a cada dia que passa surgem ainda mais casas cinzas. A cor virou algo brega, chique mesmo é ser sem cor. Qual foi a última vez que você viu um carro colorido? E as crianças? Parecem mini-adultos, vestidas com roupas de grife, sérias e limpinhas. Talvez isso seja retrato de como estamos por dentro, endurecidos, fechados e pouco felizes. Sozinhos e individualistas. Não temos mais outros caminhos, apenas um, o nosso. E lá se vai mais um dia em que se traça o trajeto da padaria sem esboçar um bom dia para alguém. É sempre reto. Eu. A vida virou tão monocromática. Desenho enviado por Tiago da Silva. A imagem apresenta um desenho em preto e branco de um personagem inspirado no estilo mangá, feito com lápis e sombreamento detalhado. O personagem tem uma expressão animada, com um sorriso largo, olhos arregalados e traços característicos de emoção intensa. Parte de seu cabelo se transforma em formas onduladas, como se estivesse em chamas ou envolto em energia. Coluna escritora Voz do Povo, de Maria José de Mello. Por que foi tão importante para mim escrever sobre o fenômeno da violência sexual? Parte I. Os últimos 3 anos dediquei à carreira literária 2021, 2022 e 2023,
mas também parte de 2024, como também a lapidação final da escrita do livro Memórias Literárias de Amora, uma carta-manifesto que será publicado pela Beija-Flor Editorial. Não foi o livro mais denso tecnicamente falando que escrevi, mas foi aquele que me levou a navegar em águas profundas do sofrimento humano. Escrever esse livro era necessário para aliviar a dor da alma da minha criança interior. Queria ficar de pé e viver, sem precisar carregar a culpa por ser vítima na infância do crime sexual. Então foi assim que decidi ir até as últimas consequências e encontrei forças aonde achava que não tinha. Quando escrevi o livro de Amora, como o chamo carinhosamente, tinha consciência do quanto a dor, o sofrimento, o silêncio e o medo, que arranhavam a minha alma há anos, faziam parte de uma situação traumatizante. Submersa nas consequências de ter sido violentada aos 12 anos, encontrava-me esmagada por contradições diversas. De um lado, a perversidade do ser humano, que quebra ciclos e o desenvolvimento natural da vida humana. De outro, no movimento dialético da vida, também fui apresentada aos sentimentos mais nobres da condição humana: o amor, o acolhimento e a empatia. E foi na descoberta destes sentimentos que encontrei uma luz no fundo do poço no qual me encontrava naquela primavera silenciosa de 2021. Respondendo à pergunta que fiz no título dessa coluna, quando afirmo o seguinte: uma das formas de derrubar os muros da violência sexual, de arrancar toda a dor e todo o sofrimento, é unindo-se a outras mulheres e homens que lutam pelo fim de uma sociedade que se baseia na exploração humana e, em especial, da mulher. E uma das ferramentas particulares, muito afetiva e terapêutica, nesse processo de luta e transformação, no qual ao transformarmos o mundo transformamos-nos coletivamente também a nós, é através da escrita. Portanto, a palavra escrita revolve profundamente sentimentos e emoções, move montanhas. Sem sombra de dúvidas, ela ajudará a mover sua dor em direção à saída, acredite. A literatura, quando profunda, é um dos instrumentos para a transformação da realidade social. A arte da palavra escrita, como a de outras artes, cura a nossa alma. Coluna Contemplationis, de Matheus Roberto. A farsa? Hoje me sinto alheio às minhas ideias. Dessa vez, sinto uma solidão diferente, não quero dramatizar, mas agora é diferente. Já escrevi sobre a solidão algumas vezes, mas nelas havia uma espécie de experiência degustativa, ainda que a contragosto. Estou separado das minhas ideias porque recentemente descobri que um objeto num local específico que ornava a minha memória sumiu. Ele sumiu sem a minha atenção. Eu, que tantas vezes falei sobre a atividade da contemplação como substância de sentido de vida, agora me sinto uma farsa. Esta coluna, que você leitor, está lendo, se chama Contemplationis por uma razão. Não prestei atenção na ausência do objeto que estava há mais uma década no mesmo lugar. Vivi em vão? Sei que pode parecer bobo, talvez seja, mas é a bobeira que me tocou profundamente. Meu mundo revirou-se e a poesia que tanto cultivei soa frígida. Sempre me autocataloguei como contraditório, poeta da incerteza. Ora, isso nunca foi um problema, mas no caso da contemplação era como se fosse uma estetização da experiência humana. Contemplar, diferente do instinto intelectual que naturalmente exerço, é mais do olhar as coisas, é quase um panteísmo. Sentir-se parte do todo e romper com a dualidade. Eu olhava as árvores batendo umas às outras com a força do vento e me sentia a natureza como tal. Escrevi universos inteiros com a imaginação constantemente baseados no cotidiano, mas com esse acontecimento pergunto-me quão distante da realidade abordei. Não me refiro ao realismo, nunca busquei a fotografia da realidade com a descrição em palavras. Falo sobre a essência, sobre o foco de atenção em algo, buscando a impressão mais honesta e profunda no momento. Estou escrevendo com desânimo, tenho vontade de desistir. Daqui para frente não sei como participarei do mundo, poderia até ignorar e escrever sobre qualquer coisa, mas não funciona assim. A literatura não é uma dissimulação mística como Fernando Pessoa dizia, pelo menos não em absoluto. A atividade escriba é a psicografia da minha alma. Sou frágil. Tenho um mundo só meu que ninguém acessou e nem acessará. Mundo deselegante e muitas vezes melancólico. Isso é uma crônica, acontecimento real, mas com contornos de diário. É assim que piso nas ruas e piso nas minhas idealizações poéticas. Vago pelo realismo do meu ser. Tenho a leve sensação de nunca ter escrito algo que preste. Concluo, portanto, a solidão como desconexão de mim. Coluna Poeticamente de Michele Fernandes. Partida.
A mulher que partiu tinha cadeados. Tinha olhos fechados. Tinha portões trancados. A mulher que voltou tinha chaves. Tinha o voo das aves. Desfazia entraves. A que partiu tinha medos. Meia dúzia de segredos. Sempre os mesmos enredos. A que voltou tinha histórias. Tecia coletivas memórias. De mãos dadas vitórias. A mulher que partiu não voltou. A mulher que voltou a partiu. Entrevistado da edição, Paulo Flores Castelo Branco. Nascido no Rio de Janeiro, radicado em Florianópolis, SC. Bacharel em Direito, representante comercial no setor de tecnologia, flerta com a escrita, sobretudo nos poemas, onde escreve sobre comportamentos, personagens do seu imaginário, curtindo brincar com a curiosidade dos leitores. Leitor conto mais, tem na garimpagem dos sebos, um dos passatempos favoritos. Quando foi que você olhou para si mesmo e disse: é isso mesmo que quero fazer, serei escritor? Confesso que nunca me flagrei escolhendo ser escritor. A escrita foi aparecendo, tomando conta e hoje tenho ânsia em buscar mais conhecimento e mergulhar no universo literário, conhecer autores, trocar experiências e quem sabe na aposentadoria ter uma base para viver das minhas criações. Quem te inspira? O que te inspira? Onde você busca criatividade? Música me inspira e são nelas que busco criatividade. Um fone no ouvido com uma boa playlist me impulsiona. Qual o seu maior medo no ramo da literatura? Meu maior medo é constituir uma obra e ficar refém de editoras. Qual a sua zona de conforto na escrita? Poesia, conto, crônicas. Minha zona de conforto hoje são os poemas. É onde fico mais tranquilo, por vezes escorado na licença poética. E isso não é bom. Como a sua família lida com o fato de você ser escritor? Eles apoiam meu gosto pela escrita, mas como não fica explícita essa ânsia em ser escritor, eles a enxergam apenas como um hobby saudável. Como você gostaria que seus leitores vissem suas obras? Gostaria de ser visto como alguém que escreve algo relevante, influente, deixando um legado, um ponto de reflexão para quem acessar meus escritos. O que são as palavras para você? Palavras são verdadeiras companheiras. Forças que em reunião geram os mais distintos efeitos: amor, tensão, protesto, revolta, etc., e tudo aquilo que reverbera em nossa sociedade. Utilizadas com bom senso, podem transformar uma sociedade. Como é a sua rotina de escrita? Você escreve pela manhã, tarde ou noite? Descreva. Ideias e inspirações surgem a qualquer momento, porém, vejo a noite como uma ótima companhia para organizar as ideias e colocá-las no papel. Você tem algum ritual ou local para escrever? Bebe ou come algo enquanto escreve? Preferencialmente gosto de escrever com música ao fundo, meia luz e se estiver ao alcance, uma taça de vinho. Flui que é uma beleza. Você tem dificuldade para se concentrar? É difícil para você escrever? Possui muitos bloqueios criativos? Como lida com eles? Não tenho dificuldade de concentração, não tenho o hábito de forçar a escrita. Só a faço quando estou com vontade e inspirado. Posso passar tempo sem escrever absolutamente nada e semanas escrevendo todos os dias, com um caminhão de ideias sendo derramadas a todo momento. Escreve todos os dias? Escrevo só quando tenho vontade e bate a inspiração. Quando não escrevo, me debruço nas leituras. Os livros estão sempre por perto. Sobre o que você mais gosta de escrever? Via de regra escrevo poemas, crônicas, em sua grande maioria a respeito de comportamento e temas sociais. Como é você quando o assunto é leitura? Você lê muito ou pouco? Quais foram as suas primeiras experiências com livros? Eu sou um devorador de livros. À medida que fui praticando a escrita, a curiosidade foi aguçada, passei a frequentar muitos sebos garimpando biografias, dentre outros gêneros. Hoje sou capaz de passar horas dentro de um sebo procurando bons livros. Livros são relaxantes, me levam para longe do mundo real, aliviam as tensões cotidianas, são excelentes amigos. Você escreve pelo computador ou à mão? Gosto de escrever à mão inicialmente para depois passar para o computador. Fica mais fácil de acompanhar o raciocínio. O que você detesta no mundo literário? Não gosto do modo como as editoras tratam os escritores iniciantes, sem experiência no processo editorial. É preciso mais transparência. Como você vê a sua carreira na escrita daqui a 5 anos? Com a engrenagem rodando normalmente, eu me vejo com uns 2 ou 3 livros lançados, ainda como escritor independente vendendo meus livros.
participando de feiras e conhecendo vários lugares pelo Brasil através do mundo literário, dirigindo minha Kombi literária, um pequeno sebo itinerante. Deixa aqui algum pensamento. O barato do poeta é a inquietude do leitor. Indicação de leitura: Roswode, O Último Lampejo, de Walter Coutinho. Agora marcado como um foragido pelas autoridades locais, Arthur J. Allen se encontra preso em uma teia de conspirações e de perigo mortal, tecida pelo nefasto Azaroth. À medida que segredos sombrios vêm à tona, devastando o pouco que restava de sua esperança, o menino percebe que as saídas se fecham ao seu redor, colocando-o em um cerco implacável. No entanto, alianças inesperadas surgem das sombras, oferecendo-lhe um fio de esperança em meio à escuridão. Apoiando-se na força e no legado de seu mestre, Arthur se une aos seus amigos em uma última tentativa de salvar Roswode. Nesta conclusão épica, o futuro de Roswode e dos nossos heróis serão decididos. A saga Roswode chega ao seu clímax avassalador, prometendo um desfecho que ressoará através das eras. Imagem enviada por Walter Coutinho. A imagem mostra a capa de Roswode, onde dois jovens guerreiros estão em uma floresta escura e sombria. Personagem à esquerda: rapaz de cabelo castanho curto, vestindo um manto negro com capuz e segurando uma espada. Ele parece vigilante, encostado em uma árvore. Personagem à direita: jovem de cabelo ruivo e olhos azuis, com roupas de couro reforçadas e uma capa negra. Ela carrega uma katana nas costas e segura uma adaga na mão. O cenário tem árvores retorcidas sem folhas com uma névoa ao fundo. O título do livro aparece no topo em letras douradas brilhantes. Coluna Crônicas do Mês, de Renata Matias de Lima. Viver amanhecido. Há um pensamento que diz: se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda. O começo é sempre a base sobre a qual construímos, inauguramos formas de convívio conosco e com o mundo, e evitamos ausências que nos custarão caro. Todo começo base é, portanto, imprescindível, porque ele permite que nossos pés conheçam a textura do caminho que começa a surgir e que será necessário percorrer. Este texto propõe um pensar sobre algo que dificulta a nossa percepção de necessidade de mudança deste começo, que é a procrastinação, um fantasma em forma de hábito que assombra aqueles que permitem intimidade com o supérfluo. Quando percebemos em tempo que é preciso mudar este começo, temos mais chances de termos um caminho eficiente, preciso e verdadeiro. No entanto, no começo é mais crítico e crucial porque as diretrizes e as linhas ainda estão sendo traçadas. O trem ainda está parado na estação. Os rabiscos ainda são rabiscos, passíveis de ajustes e combinações. Mudar os começos colabora para que o desenho e a obra possam ter roteiros consistentes, menos amadores. Não estarmos atentos às necessidades de mudanças da base, do começo, nos coloca na banalidade, nas ocorrências em recortes, nas aparências, nos picados com intervalos. Etimologicamente, procrastinação significa aquele que é a favor do amanhã, que se lança e se joga à frente. Do latim pro, em favor de, diante de, à frente, mais a palavra latina crastinatus, amanhã. Aquele cras, amanhã famoso escrito nos pés de Santo Expedito. Procrastina quem desempenha um papel principal no se lançar a favor de algo para se fazer amanhã. Temos relação com isso? Conseguimos nos reconhecer? Por que procrastinamos? Porque, de certa maneira, achamos que assim nos protegemos. A verdadeira proteção reside na avaliação acerca de quem somos, e isto é infinito, um exercício eterno. Só que fazer isso cansa e dói. Procrastinar é um ir adiando para um lugar que ainda não fomos porque o adiamento foi a nossa parada de contemplação. Acomodamo-nos como se não pudéssemos interferir. Entregamos a nossa caneta ao acaso, sem nos lembrar de que o acaso adora nos fazer companhia. Procrastinar é alongar os nossos erros, agravá-los. É mais que deixar para amanhã. Um viver amanhecido de um amanhã mofado que poderia ter sido, mas não foi. Não há fórmulas, receitas. Nasce dos pequenos momentos e não de algo pronto. Os clássicos nunca param de nos dizer algo. E procrastinação é um clássico. Com um olho treinado, a procrastinação é convidada ao esquecimento. Santo Agostinho, um homem que em parte da vida procrastinou, dizia: Deus prometeu perdão para o seu arrependimento, mas não um amanhã para a sua procrastinação. Que assim seja. Amém. Poesias, contos e crônicas. Filosofe comigo, de Aldonis Pereira. Quem nunca se viu incompreendido numa conversa quando disse algo e a pessoa interpretou outra? Tão comum na linguagem falada desde a Grécia Antiga.
Para tentar resolver esse perrengue, Aristóteles, buscando eliminar essa faceta ambígua da linguagem, estudou a lógica por volta de 384 a.C. e 322 a.C. Esta disciplina investiga e propõe uma linguagem que diga exatamente o que quer dizer, sem imprecisões. Costuma-se dividir em 3 partes: o raciocínio indutivo. Animais invertebrados são aqueles que não possuem vértebras. Todas as esponjas do mar não possuem vértebras. Logo, todas as esponjas do mar são animais invertebrados. O raciocínio abdutivo. Maria está com dor de cabeça, febre e coriza, logo, Maria pode estar resfriada. E o raciocínio dedutivo com este exemplo clássico: todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal. Utilizamos todas elas no cotidiano, às vezes sem percebermos, pois analisamos a estrutura formal das proposições e tomamos decisões e falamos da maneira mais clara e objetiva possível para que nosso ouvinte entenda nossa mensagem. A lógica é um recurso que nos ajuda a pensarmos corretamente. Um raciocínio treinado tem uma boa argumentação falada, uma excelente escrita, uma boa compreensão dos fatos, um comportamento equilibrado diante dos desafios do dia a dia, porque tende a não cair nas armadilhas da linguagem imprecisa. Tal fato ajuda a evitar textos problemáticos com relação à gramática e à mensagem central que o escritor pretende transmitir, bem como textos de qualidade duvidosa com histórias que não têm fundamento, ou tramas frágeis que se dissolvem nas entrelinhas da análise, e até personagens sem densidade psicológica. O que é totalmente oposto ao uso da licença poética, pois este é maravilhoso recurso por conduzir o leitor ou ouvinte a mundos críveis além das convenções e paradigmas aceitos. Bom, estas linhas são apenas uma provocação inicial para conhecermos melhor a estrutura da linguagem e seus recursos, bem como para utilizarmos os princípios da lógica para nos comunicarmos da melhor forma possível nossas narrações em verso ou prosa. Desenho enviado por Gustavo Tanus. A arte apresentada é uma ilustração abstrata e geométrica, feita com caneta esferográfica azul em papel pautado. A composição tem formas triangulares, linhas paralelas e padrões simétricos, criando um efeito de profundidade. Elementos como pirâmides, olhos estilizados, árvores e estrelas aparecem entre os traços geométricos. Texto de Drailton Tavares. Esperança. Nos jardins selvagens de seu pensamento. As plantas crescendo na desordem de sua cabeça. Nos vastos campos de suas emoções. Florindo nos galhos das frondosas árvores. Nada disso existe. Nada consegue brotar, pois os campos são de asfalto. Os jardins tomados pelos prédios. O verde sumindo da nossa vista. A cidade devorando cada pedaço de terra. No calor desse inverno nuclear, apenas a esperança surge. Para morrer depois do último ser, pois ela é a última que morre. Mas morre. Texto Claraboia, de Marina Stolfe. Dias seguidos olhando adiante, dias seguidos. Esperando um instante. Claraboia me lembra de olhar o céu estrelado, um véu. Em nenhum outro lugar será tão enluarado, em outros lugares seria pelos prédios inibido. Que meu céu seja sempre aberto, escancarado. Mesmo em um quarto fechado, mesmo por neblina tomado. Que me lembre de olhar para cima e ver um céu particular, aquele que talvez nem exista mais. Texto Desmaterialismo, de Pedro Garrido. Não me sinto em nenhum lugar. Não estou aqui. Não estou no momento que vem ou que passou. Nem no atual presente. Não estou ou não sou. Nem adianta me procurar. Não me achei. Também não me perdi. Sinto que nunca estive aqui. Se estive, quem era? O que me tornei? Esse lugar chamado eu. Inabitado, inabitável? Não me sinto. Não me sou. Não me habito. Não estou. Tanta voz, tanto grito. E um vazio ecoou. Nem luz, nem escuridão. Morno meio termo, tanto faz. Às vezes me sinto só. No meio de sombria multidão. Queria ter algo bom a dizer. Queria ter algo bom a dizer. Mas não sei se passo esperanças. No meio do cansaço de tantas lutas. Lembranças e ambições são apenas sombras amorfas e ilusão. Texto Correnteza em Chamas, de Sabrina Gesser. A correnteza não faz mar, apenas segue sempre em frente. Aquele que vai e volta. O real crescente. Ouvi o chamado. E aqui estou. Nesta ilha deserta. Se luto em vão. É pela perfeição. Ignorando a descoberta. A luz do sol é tão forte que me deixa cega. Às vezes apenas a escuridão liberta?
Minha nuca está em chamas. Meus braços estão frios. O falcão venceu a cobra e partiu para o rio. Texto Puritanismo Tóxico, de Walter Coutinho. Padroeiro da verdade e dos bons costumes, que diminui o próximo, como se fosse um ópio. Você não acha que julga, que só julga cada conduta, que difere da sua, uma certeza indiscreta, uma imagem correta, uma moral soberana, egolatria que inflama. Texto Um Dia Inesquecível, de Alexandra Ferreira. A celebração do meu 30º aniversário foi passada em Amsterdão com a Joana. Iniciamos o dia visitando o Museu Van Gogh. Para conhecer a verdadeira essência desta cidade, percorremos, a pé, as ruas até ao Mercado das Flores. Deambulamos pelas 18 bancadas flutuantes, enfeitiçamo-nos pela beleza das tulipas, saboreando batatas fritas embrulhadas num colorido cone vermelho e branco. Uma visita guiada pelo bairro judeu, com paragem na casa que acolheu a Anne Frank, encerrou uma manhã cultural. Esfomeadas, fizemos uma curta pausa na Praça Dan, degustando um típico almoço holandês. O programa, meticulosamente desenhado pela minha melhor amiga, contemplava cannabis culture no cardápio. Entramos num coffee shop muito aprazível, acomodamo-nos num sofás confortáveis. O ambiente relaxou-me, incitando-me a desfrutar novas experiências. Nunca tinha fumado um cigarro, foi com surpresa que descobri que tinha jeito para o ritual. A Joana tentou avisar-me, mas as sábias palavras não foram escutadas, consumi demasiado. Abandonamos o espaço 2 horas depois, eufóricas e desinibidas. Deambulamos desorientadas pelas ruas, de braço dado, cantando e rindo felizes. Ficamos com sede, precisávamos de beber. Experienciávamos o cansaço quando invadimos uma loja. Sentamo-nos num canapé. Uma funcionária com uma bata branca interpelou-nos na língua nativa. Com tom elevado pedimos 2 águas e 2 cafés. Ela calmamente falou no mesmo tom amistoso em inglês. Nós mantivemos a conversação em português ainda mais aceleradas. O discurso repetiu-se por ambas as partes, sem qualquer entendimento. Exaustas, incapazes de manter as pestanas afastadas, encostamos as cabeças e adormecemos. Acordamos com o pescoço dorido, ao final da tarde com 2 jovens a observar-nos. Atordoadas, tentamos perceber onde estávamos. Entramos num consultório dentário, acreditando que era um café. Envergonhadas, coramos pela postura desajustada. Amistosamente ofereceram-nos um café, bebericamos digerindo a bizarra confusão. A loucura que me permiti neste festejo, ao fumar marijuana, fez-me desfrutar momentos singelos que esfumaçam na minha memória. Tenho de admitir que fui atrevida, e ainda hoje me divirto ao lembrar a figura caricata que 2 portuguesinhas exibiram na cidade de todas as liberdades. Texto Bigode Grosso, de Eduardo Martins. Joel acordou decidido. Não passaria daquele dia. Decisão mais que tomada. Atitude, que lhe faltara por tantos anos, agora estava fazendo sala. Bastaria cuspir as palavras ensaiadas diante do espelho. Sim, isso mesmo. Cuspi-las todas na cara da Lindaura, a esposa. Há tempos andava com complexo de Bentinho. Sim, Lindaura nada mais era do que uma capitu, cuja lascívia era comentada por todos no bairro Cuiá, em João Pessoa. Uma despudorada que nem sequer respeitava o bigode grosso do marido. Onde já se viu tamanho despautério? O homem vestiu o melhor terno, penteou os cabelos até colocar cada fio no devido lugar. Foi em direção à cozinha, onde Lindaura, xícara na mão, sorvia o café com leite. O pão, repousado no prato ao lado, completava o dejejum da mulher. Joel a encarou, mas a esposa nem deu bola. Ele deu uma fungada sonora, último ato para falar o que havia treinado. Como o tempo estava curto, Joel achou por bem guardar para mais tarde o que precisava ser dito. Pegou as chaves do carro no gancho preso à parede e saiu sem dizer palavra. O trabalho o aguardava. Quase 1h da tarde, Joel retornou para casa. Agora não haveria hesitação. Mal abriu a porta, pisou firme no azulejo da sala. Entretanto, eis que algo lhe chamou a atenção. Que cheiro era aquele? Aroma melhor do que de rapariga fresca. Joel foi até a cozinha, onde encontrou Lindaura colocando o almoço na mesa. Carne de sol com macaxeira frita, tudo regado a muita manteiga de garrafa. O marido puxou uma cadeira e se sentou. Por aquele dia, deixaria repousar toda a ânsia guardada. Todavia, de amanhã não passaria. Ah, não mesmo. Diante do prato cheiro, Joel suspirou. Que delícia!
Texto Semântica Patriarcal de João Pedro Mota Silveira. Um homem que diz querer ter filhos não significa dizer que ele quer ser pai. Texto Piolho no Éden, de Jonatas Leco. Serpente, o ser, penteia a cabeça do crente, do ateu e do vidente. Me despi. Olho no olho, as raízes invadi. Ali, li-te por inteiro, na árvore te vi. Em cima do galho, comendo o fruto pelo avesso. Lá a sua cabeça encheu. Agora estás a ser penteado pelo seu ato falho de ser um pentelho malcriado, desobediente a Deus. Glória, estou a ver, nos do outro lado da árvore a se esconder. A terceira capital da República Tcheca, o Egito a morrer. Morte. Sangue para sugar, cabeças a parasitar. Aqui nem o plural da capital, figuras hieroglíficas e magia astral vão te salvar. Lembre-se, serpente é uma tarefa difícil. Enquanto serpenteia, a coroa reia. Idiota, espere, não raspe a cabeça, a foice não foi feita para isso. Espere a colheita. Ele está de olho, mas ele é lento. Frutos cítricos colocados em seu aposento. Lembre-se do anel, quebre os fundamentos derrubando-o, retire seu véu e veja o verdadeiro santo. 3 me chamam, donos do ser, penteando andam. Há 6 pentes com eles, copio e olho, esses seres. Auréola de um habitat vivo, existindo sem motivo. Guardo comigo a chama que por medo derrama. Ígnea bola de sombras, no céu brilha causando dramas. Remédio para parasitas, pelo serpente gritas. Implantadas, pragas que devoram e sempre devoraram. Onde está o pente? Onde o serpenteia a cabeça do crente? Na cabeça há pragamente o serpenteia quem mais sente. Texto Último Desejo, de Paulo Pereira. Quando eu morrer, quero ser carregado no lombo de um burro, enrolado em uma rede amarela, com pintas vermelhas, não quero choro nem vela. Coloquem-me a peruca mais bonita para relembrar dos belos cabelos que tive na infância e que caíram com o passar dos anos. Quero trapezistas, palhaços e artistas. Um carro com locutor gritando, lá vai o morto, sendo carregado no lombo do burro. No enterro, não quero que ofereçam café, quero uma churrascada, refrigerantes e muitas cervejas geladas. Ah, e também uma roda de samba com músicas feitas em minha homenagem. Quero que minhas esposas se abracem e gritem. Ele foi um bom pai, um eterno namorado, um excelente marido e um grande amante. Viva o morto e sua conta bancária. Na rua, quero bexigas, balas, bombons e chocolates para distribuir para a garotada. E as senhoras com faixas e cartazes dizendo, um belo homem e um bom adubo para ser enterrado lá em minha casa. Não quero luto, quero que decretem feriado nas escolas. Alunos sejam dispensados e as firmas mandem seus funcionários para a casa do morto para participarem da última churrascada. No cemitério, quero que enfeitem os túmulos com rosas vermelhas, que depois do enterro elas sejam distribuídas para as mulheres presentes. Quando forem me colocar na cova, me desenrole de minha rede e que me joguem na terra a rede, podem dá-la para o primeiro preguiçoso presente, espero que não haja brigas. Depois, não quero que comentem do enterro e nem do burro, só da festa e da bela churrascada que foi dada. És, o morto. Texto Troca de Rodrigo Ortiz Vinholo. Cada vez que piscava os olhos estava em outro corpo, vivendo outra vida. As pálpebras eram como as cortinas de um palco, revelando a cada abertura uma nova realidade. Mudar tudo era tão simples quanto trocar o canal de um aparelho de televisão. Era impossível se apegar a qualquer coisa ou se importar. Era qualquer pessoa e ao mesmo tempo nenhuma. Um dia, porém, uma piscadela o levou a ser um homem sem pálpebras e pela primeira vez se viu preso a uma única existência, sentindo o estranho desespero e prazer comum a qualquer outro ser consciente no universo. Texto Uma Viagem ao Centro do Eu, de Juan Vieira. Pobre Raimundo. Queria mudar o mundo. Pensar fora da caixinha. Costurar com outra linha. Queria sair da zona. Olhar o mar além da lona. Assim mais fundo. Mas um dia se deu conta que a quimera nos afronta. Que sair de uma caixinha não garantia. Sair de dentro de uma caixona. De uma gaiola do tamanho do mundo. Que distorce, que confunde e ilude. Crianças iguais ao Raimundo. Ele então reconheceu. Logo depois se convenceu. E decidiu mudar o seu mundo. Olhando para dentro de si, começou a descobrir, de milha em milha, uma grande ilha, que se chamava Ilha Raimundo. Texto Nascido Lobo, de Silva. Corria o boato pela vila de que o 7º filho era enfeitiçado e nas noites de lua cheia virava lobo. Quando a mãe descobriu o que de fato acontecia naquelas noites em que o rapaz se escondia na mata e um amigo ia procurá-lo,
Pediu que lhe contasse de uma vez toda a verdade. Ao fim, jurou que iria esconder o segredo do velho pai, que não encararia da mesma forma que ela. Fosse ou não fosse lobo, o mundo só o atacaria quando ela desse seu último suspiro. Texto É proibido quebrar regras, de Tânia Miranda. Viver em sociedade não é fácil, porque ela tem regras que devem ser cumpridas. Não se deve quebrar nenhuma delas, sob pena de ser apontada como pária no grupo. Sim, a sociedade tem regras. E a principal é aquela em que você deve abrir mão de sua individualidade. Para estar dentro dos parâmetros do grupo, deve estar sempre alinhada com este. Não importa quais suas necessidades, deverá abrir mão de sua individualidade. Cada um tem sua própria maneira de ser, mas isso só é aceito até certo ponto. Há paradigmas que não devem ser quebrados. E esses paradigmas não têm a ver com ética, não têm a ver com honestidade. Um indivíduo pode transgredir as leis civis e jurídicas do grupo e ainda será aceito por todos, sem reserva. Porém, se quebrar as normas sociais, ou seja, fugir dos papéis impostos às pessoas de acordo com seu gênero, então será execrada pelos próprios familiares. E esses são os que contam em nossa vida. As pessoas tendem a aceitar os desvios de conduta de alguém que não pertença ao seu núcleo familiar. Aquela camada de civilidade é posta em ação, até se faz de amiga da pessoa diferente, que insiste em quebrar as regras e viver em toda a sua plenitude. Mas quando esse alguém faz parte de seu círculo pessoal, as pessoas se importam com aparências, temem ser expostas ao ridículo por culpa de algum membro do grupo, e preferem expurgar esse transgressor. E se perguntam por que a pessoa está agindo assim, passando ridículo e envergonhando a todos, será que ficou louca? Talvez o melhor seja interná-la para que se cure desse distúrbio. Não importa o quanto você se dedica aos familiares. Não importa quantas vezes você abriu mão de seus sonhos, de sua vida. Tudo aquilo que fez em prol do grupo perde o valor quando se coloca como prioridade de sua própria vida. Quando decide que é hora de viver em toda a sua plenitude, sem máscaras, sem medos, você deixa de ser aquela pessoa que sempre cumpriu seu papel. E perde a consideração dos membros de seu grupo. Viver em sociedade não é fácil, porque existe um script a ser seguido. E não se aceita que nenhum ator desse palco fuja do roteiro que lhe cabe, pois todos devem sufocar a sua essência para viver o personagem que lhes foi imposto. E quem ousar transgredir essa norma deixa de pertencer à sua troupe, não importa o quanto contribuiu para a união do grupo no passado. Texto As Pombas, de Tiago. Sentado no banco da praça percebo as pombas aproximarem-se de mim e das demais pessoas. É um calor excessivo por volta do meio-dia de uma terça-feira. Sentei-me para descansar e me esconder embaixo das poucas árvores ainda existentes no local, pois a prefeitura cortou várias para construir um palanque. As pombas estavam cada vez em maiores quantidades, chegando praticamente nos pés das pessoas. Pombas grandes e robustas. No outro lado da rua percebo que a fila para entrar no banco continua enorme. Passava em frente algumas horas atrás e já tinha muita gente. Inclusive deparei-me com uma senhora que aparentava seus 60 anos mais ou menos. Vi a mesma desmaiar, ficou por volta de 1 minuto desacordada, quando um senhor que deduzi deve ser o marido, ajudando-o a levantar. Depois só vi ela recobrando a consciência e retornando no mesmo lugar que estava. Resolvi comprar uma coxinha e um suco de laranja, a fome já estava apertando. Sentei-me no mesmo lugar, comecei a escutar a música Another Day in Paradise de Phil Collins. As pombas ficaram mais perto de mim, dei uns 2 pedaços do meu salgado para elas se alimentarem. Não só em mim, como tinha dito nas outras pessoas também, cada pedaço de pão, um salgado, grãos de arroz, elas se ajuntavam em muitas para comer os pedaços de comida do chão. A rua estava movimentada, carros em altas velocidades. Vi que quase um atropelou uma senhora que atravessava a rua. Ao descansar decido ir embora, porém antes de ir encontro um senhor com roupas sujas e rasgadas, sem nenhum calçado nos pés. Apenas escuto ele pedindo alguma coisa para comer para algumas pessoas ali na praça. Um deles respondeu grosso que não tinha, outros não davam muita atenção. Chego em casa, ligo a televisão, no noticiário está falando sobre desigualdade social, abro minha cerveja, estico minhas pernas e fico a pensar. Que pombas lindas aquelas! Apoie o nosso trabalho curtindo, comentando e compartilhando a revista. Deseja ter o seu trabalho divulgado na revista Escribas? Acompanhe nossos perfis e fique atento às chamadas.